Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 220 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, amém? Sejam bem-vindos ao livro de Isaías. Nós começamos ontem, paramos no capítulo 4. Foi muito bom, muito edificante, né? Estamos cada dia mais ricos e enriquecidos, né, assim? E hoje estamos aqui, continuaremos, né, a nossa viagem a partir do capítulo 5 e vamos até o capítulo 8. Amém? Vamos lá? Ah, Senhor, como nós te agradecemos. Como nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, né? Estacionados aqui, né? Aqui param, Senhor, os nossos pés, né, assim, para saber qual a direção. Enquanto muitos, né, estão por aí se detendo, né, no caminho dos pecadores, seguindo os conselhos dos ímpios, né, daqueles que não te conhecem, que não pautam a sua vida de acordo com a tua lei, os teus princípios, os teus valores para nós, né? E são cegos, né, guiando outros cegos, né? Nós estamos aqui para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, pois o nosso prazer, os nossos conselheiros, né, assim, são os teus princípios, né? São para nós o nosso maior tesouro. Se conosco, Senhor, nesse dia, com a tua graça, que já foi depositada aqui, essa capacidade sob medida, de acordo com a nossa necessidade de hoje. Não é assim, queridos? Oi, Margarida, paz do Senhor, amor. Vamos colocar aqui. Olha só, nós chegamos, Margarida, ao dia 220, aleluia. E portanto, nós paramos no 4 ontem, não foi assim? Vamos agora a partir. Pronto, Margarida, você foi lá no vermelhinho, menina. Depois que você saiu, a gente. Nossa, eu até disse pra você, eu não sei se você ouviu até aqui, eu deixei um recadinho para você. Foi. Porque nós encontramos umas pérolas assim, uau, sabe? Onde a gente menos esperava. É. Ah, pois bem, vamos lá? Vamos começar aqui no capítulo 5, né? Vamos já curtindo, né? Assim, Margarida, para que a nossa live funcione bem, perfeitamente bem, né? Assim, vamos lá? Isaías, enquanto os meninos vão chegando, a gente já vai lendo, né? Assim, hoje temos menos tempo e olha só, ficou aqui aberto desde ontem, no capítulo em que nós paramos. Vamos lá? Continuando a nossa leitura aqui na versão James, né, assim, de 1611, atualizada. Né? E às vezes a gente alterna um pouquinho com a Almeida, que nós temos lido desde o começo, né? Assim, Jair. Oi, Are! Foi, pois foi sim. Muito bom, você vai amar. Pense, nossa, muito bom. Vamos lá? Isaías capítulo 5. Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. É uma parábola, sim, Isaías também tem parábola, E olha só, gente, o que está escrito. É uma parábola, né? Sobre uma vinha, Então, esse cantarei ao meu amado amigo, o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Uhum. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e minha vinha. Olha isso! Oi, Jair, bom dia, queridos. Oi, Rose! Olha só, Rose, a nossa leitura de hoje já começa com essa parábola linda, pouco conhecida, né?
que só conhece quem lê a Bíblia completamente. Eu vou começar de novo, amém? Para que a gente possa entender bem como continua essa parábola. Olha só, o meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tá ouvindo, Rose? Tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ou seja, fez tudo com muita excelência. Ele tinha grande expectativa, afinal, né? Grande foi o investimento. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas, sim. E aí agora vem a aplicação. Oi, Mary. Olha só essa parábola, Mary. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Quem mais ou que mais se podia fazer ainda a minha vinha não que eu lhe não tenha oferecido? Veja, ele colocou uma torre, uma sentinela, um vigia, né, assim, para vigiar ali a vinha, né? Veja, queridos, toda cidade precisa de uma torre, de uma muralha, né, assim. Ele cavou bem, não foi? Tirou as pedras, plantou as melhores videiras, né, assim, ergueu essa torre, né, assim, construiu o tanque, né, de prensar, era um verdadeiro tanque mesmo, assim, afinal ele era com os pés, né, assim, e era grande, né, a sua expectativa de colher uvas muito boas, mas não foi o que aconteceu. Então, o que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não, ou que eu lhe não tenha oferecido? E como? Esperando eu que desse uvas doces, veio produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Dois pontos. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto, porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Veja, ela era murada também, é claro. Se tinha uma torre, é porque a torre fazia parte de uma muralha. E veja, ele agora, nem assim, vai fazer dela um pasto, pois não serve para produzir, né, uvas doces, uvas boas, nem assim. Então, ele diz agora, eu vou derrubar a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei as nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel. Sim, veja que esta profecia está comparando Israel a essa vinha, ou essa vinha a Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Veja, queridos, como que o Senhor vê, né, assim, quando é, é, o nosso fruto, né, assim, não é bom, né? Não é agradável, né, assim, não condiz, né, assim, com todo o investimento de Deus em nós. Veja, é assim que Ele cuida de nós, queridos. Né, assim, Jair. Oi, Rose, você está no trabalho, é? Ó, querida, você também deve estar ouvindo, né, e trabalhando. Seja muito bem-vinda ao dia 220, né, assim, da nossa viagem por 2024. Seja bem-vinda ao pedacinho da Bíblia, amém? Estamos aqui, querida, orando esse capítulo, né, de Isaías. Nós que começamos em Gênesis e já chegamos à metade da Bíblia, se referindo ao número de páginas, né, assim, ao 23º livro da Bíblia. Aqui estamos, né, ajudando o Senhor, né? Nós somos, queridos, né, esta vinha, essa videira, né, assim, e o que o Senhor espera de nós, né, não é um fruto, como foi colocado aqui, azedo, né, nesse outro momento, e aqui, sim, uvas azedas, ou uvas bravas, né, e é assim que ontem o Senhor nos lembrava, né,
sobre esse jardim secreto que somos nós, né? Do qual ele cuida pessoalmente. Zela com carinho, diz Deuteronômio 11:11, né? Assim? Pois bem, e agora que ele está fazendo essa comparação, era do conhecimento de todos ali, como uma vinha, né? Assim, um vinhedo, é, era cuidado, né? Era zelado. Então, eles entenderam bem, né? E veja a mesma decepção, o mesmo desapontamento, né? A mesma frustração, sim, Deus fica frustrado, né? Assim, quando é assim que nós, veja, e são princípios tão simples, queridos, o que ele vai citar aqui, ó, eu ansiava por justiça, lembra que ontem nós passamos por esse pedacinho, né? Não só fazer o que é certo, mas cuidar para que o certo seja feito, lembram? Pois é, o caminho de Deus é excelente, né? Mas não deixa de ser simples. Então, são os princípios que ele cita aqui. Olha, eu queria justiça, né, assim, mas o que houve foi derramamento de sangue inocente, ou seja, pessoas inocentes ali sofrendo. Ah, e o que eu esperava era a prática, né, assim, do direito, ou seja, a prática da sua lei, não é? Mas o que viu, né, assim, foi o povo clamando por socorro, né? Então, queridos, o que o Senhor tão somente espera de nós é que nós demos ouvidos, né, assim, à sua voz e façamos, né, o que ele espera de nós, que sejamos parecidos, né, assim, com ele, para que, né, assim, ontem mesmo o Senhor, ele segue, né, nesse mesmo sentido. O Senhor nos lembrava que Jesus vai usar dessa comparação da árvore, né, assim, e a aplicação é muito simples. Ele está falando de uma árvore, mas vai dizer, olha, pelo fruto você conhece. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos, né? Assim? Aí você fala assim, mas como? Todo fruto é bom. Não. Se você parar para pensar, por exemplo, até que entre o doce e o azedo, né, assim, se não for tão acentuado, ainda, né? A, mas, por exemplo, nós temos uma expressão, ainda que o fruto da oliveira minta. O que é isso? Que, sabe quando a gente, não sei se você também cresceu numa área assim que tinha árvores, assim, nós chegamos em Palmas no início da cidade, Palmas Tocantins, quando a cidade estava sendo ainda construída, nos primeiros anos. Ela foi fundada em 89 e minha família chegou lá em 91. Foi lá que eu cresci. E era o Goiás, né? Pouco habitado, assim. A cidade foi construída do zero, do nada. E a gente vinha de São Paulo, foi lá que eu nasci. E a gente nunca tinha visto vaca, cavalo, né? Assim, nossa, a caju, né? Do pé, essa coisa toda assim. E eu lembro que dessa expressão que pecou, quando por exemplo, o caju, né, assim, não desabrochava, como a gente pode dizer, ele, até como a gente dizia, pecou, né, assim, ele ficava mirrado, sabe? Mirradinho, defeituoso, né, assim, não desenvolvia, pronto, essa é a palavra, né, assim, Antônia, faz o Senhor, querido. Em Rose, não desenvolvia bem, né? Olha, era um caju, né? O fruto era caju, mas não era bom, né? Assim. É que nem, por exemplo, o piqui, que é da nossa região serrana ali também, que não tem nem em outra parte do Brasil. Pronto, buriti, né? Pronto, o piqui. Gente, a gente ia pegar no pé, assim, porque, por exemplo, as fazendas estavam sendo loteadas. É por isso que os lotes são enormes, as casas também, né? Lá nós não temos problemas com espaço, né? Mesmo depois de todos esses anos, os bairros ainda estão sendo construídos. Para você ter uma ideia, quando se cria um novo bairro lá, até hoje, depois de 30 anos, é, eles loteam, né, assim. Ela é desenhada a dedo, eu sou suspeita a falar, minha cidade é linda. E aí eles asfaltam, também põem a energia e tudo, aí vendem, eles vendem um lote assim. Você já tem tudo bem, bem bonitinho, assim, é coisa linda. Asfaltadinho, sabe? Com a energia já instalada. É um ótimo investimento, né? Em terra. Pois é, e ali a gente, nossa, eu cresci indo pegar a fruta no pé, entende? Porque era tudo fazenda, né, assim, e as casas ainda começando, né?
Eu lembro de pegar caju, piqui, né, assim, manga, tudo aí no... Olha, Rose, você conhece piqui? Ah, nossa, menina. Pronto, é claro, Rose, tá em Minas, né, assim? É. Ah, oi, Ione. Pronto. Tem piqui em Minas? Tem, Rose? Porque essa é a nossa região ali, né? É Minas, né, assim, Goiás, Tocantins, não é? Então, nossa, com arroz com frango, então. Nossa, é bom demais. Pois é. E aí, pronto. Aí pegar no pé, descascava ali, né? A gente comia cru até. Nossa, tinha uns docinhos assim, uns carnudos, né? Nossa, é tudo de bom. Como o buriti também, né? Que você tira as escaminhas e vai rapando assim, nossa, depois de amolecer. Que delícia. Então, veja, aí tinha uns bons e outros ruins, né? Assim, amargo, né? E tinha uns que nem desenvolvia, como o fruto da oliveira, né? Que mente, por exemplo, como a gente dizia, né? Pecou. Aí, ou seja, estava mirradinho ali, ele não desenvolveu bem. Tá me entendendo? Pois é sobre isso, né? Então, qual foi a decepção, né, assim, daquele, daquele lavrador, né, daquele agricultor? A Bíblia vai sempre, muitas vezes, usar dessa comparação, né, assim. Por exemplo, a Bíblia nos aconselha a ser pacientes como o lavrador, né, que semeia, né, assim, embora nada vendo, ele sabe que vai nascer, né, assim. E a paciência de cuidar, né, assim, de zelar até que venha finalmente. Você imagina, Cris, quanto tempo isso demorou, né? Eu não sei dizer aqui, é, mas uva é uma coisa assim que exige muito cuidado, né? Assim, eles chegam a enluvar ela assim. Aqui no sul a gente produz, né? Assim, chegam a enluvar ela, não é assim? É pega com as mãos, é manual, até os mais desenvolvidos, né? Assim, com as melhores técnicas e tudo, mas ainda é colhido, né? Assim, a mão, é tudo muito delicado. Você imagina? Aí eu não sei quantos anos se leva, vai depender também, né? De que tipo de uva, mas leva um tempo, como toda fruta, né, assim, até que finalmente, né, assim, chega o dia da colheita, depois de tanto investimento, espera, paciência, e é por isso que a Bíblia, lá no Novo Testamento, a gente vai chegar lá, ela nos aconselha que nós devemos ser pacientes, assim como o agricultor, que espera, né, assim, pacientemente pelo fruto, né, assim, do seu grande investimento, né? Olha só, que conselho, né, assim, queridos, para o nosso coração, né? É Bíblia. Então veja qual foi, né, assim, Camila, Camila Mendes, seja bem-vinda, querida. Não é assim? Então pense na decepção, né, desse agricultor, que quando finalmente, depois de tanto investir, e fez tudo o que era necessário, não foi, tirou as pedras, tudinho, murou, colocou uma torre e tudo mais, já estava pronto, né, assim? Quando fala de ali onde ela seria prensada, né, assim? Quem já viu os vídeos sobre Israel vê como era, né? Tanto no caso da azeitona, né, do azeite, como no caso das uvas. Uma coisa, nossa, bem interessante, né? Ele já estava pronto ali para desfrutar, né, assim, do fruto, e ali ela era brava, né, azeda, no sentido de ruim, sabe? E assim, veja, eu amo os profetas porque cada comparação, né, essa é uma delas, nesta parábola pouco conhecida, né, assim, da Bíblia. Então é assim, queridos, que Deus nos sente, se sente, né, com relação a nós. Depois de tanto investir em nós, quando nós, ao invés, né, de fazer o que é certo, nós fazemos o que é errado. E é exatamente isso, nesse pedacinho um pouco mais conhecido da Bíblia, aqui de Isaías, ele vai dizer, olha, ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa, e eles se tornam os senhores absolutos da terra. Veja, sim, a Bíblia está falando sobre isso e mais. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos. É Isaías profetizando. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores. Segue dizendo: uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho, um barril das melhores sementes produzirá apenas
uma roupa de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se e quando a noite cai ainda buscam se aquecer, embebedando-se, sim, embebedando-se mais. Liras e harpas, tamboris, flautas e vinho há sempre em suas festas. Contudo, desprezam os grandes feitos de Yahvé, tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado perdão. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Por este motivo, o Seol, a sepultura, aumentou seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para o seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas, do comércio e todos quantos nesse meio se divertem. Queridos, isso é tão atual. Ele está descrevendo a nossa realidade, veja, né? E todos quantos neste meio se divertiam, e assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se curvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça, o Deus Santo demonstrará sua santidade em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes de carroça. E ainda exclamam: que Deus se apresse à realização da sua obra, a fim de que a possamos contemplar. Que se cumpra o plano do Altíssimo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e era esse pedacinho que eu me referia. Escute isso, queridos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo ou fel. Nesta versão mais conhecida, a Almeida é: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade, né, ou das trevas luz e da luz trevas. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Sim, é uma descrição, queridos, é um retrato, né, assim, da nossa realidade. Veja, não é assim que nós estamos, né? Ocupados, né? A maioria de nós é só olhar em volta, ocupados em, né? Em comprar mais casas, enriquecer no sentido mundano, né? E terreno de ser, né? Assim, ah, e se divertir, né? Assim, e se divertir, passamos o dia entorpecidos e a gente sabe que não é só o vinho ou a bebida forte que é capaz de fazer isso. Provérbios nos deixou muito claro, não foi assim, Mary? O quanto qualquer coisa, né, assim, que nos tire do foco, né, assim, que nos mantém fora do ar, né, assim, que nos mantém embriagados, entorpecidos, né, a, quem por qualquer coisa, queridos, é vencido, né, assim, no sentido, lembra a gente precisa voltar lá, né, assim, nesse pedacinho de Provérbios, toda vez que o Senhor nos lembra dele, né, assim, nós precisamos lembrar disso com exatidão. Porque é a aplicação desse princípio, né, assim, com palavras que são de toda, né, assim, que são verdade, né, assim, com uma exatidão, né. Por exemplo, queridos, quando nós passamos, é claro, mas é uma coisa da nossa era, mas veja, antes eles não tinham as redes sociais, né, assim, mas eles encontravam uma maneira, né, assim, de se manter, de não estar sóbrio. Veja, o dia passa, lembra? O dia passa e quando chega a noite, né, assim, ou seja, emenda a noite pelo, né, troca o dia pela noite, emenda, né, e não são poucos, querido. Hoje já é considerada até uma doença, né, assim, por exemplo, as redes sociais. Eu não queria, porque a gente precisa falar, e aí, eu acho que cabe aqui muito bem, né?
precisa falar disso com sabedoria bíblica, né? Não é que isso seja ruim, muito pelo contrário, né? Assim, é uma ferramenta que, se bem utilizada, né? Assim, a, é uma bênção, né? Mas há quem passe, por exemplo, porque aqui se faz de tudo hoje em dia, né? Tudo está se resumindo, a nossa vida, né? Foi projetada para cá. Não há quem, né? Hoje é até luxo quem não, né? Não tem rede social, que, né? Assim, porque a maioria se verá obrigado, né? A ter. E eu não falo só da vida online, tudo, né? Até o dinheiro hoje está deixando de ser físico, né? Assim, tudo acontece aqui. E a tendência é um caminho sem volta. A tendência é, né, assim, e muitas pessoas não sabem lidar bem com isso, não com sabedoria. Veja, ele diz que foi por falta de sabedoria. Veja que a mensagem é a mesma, né, assim, e a realidade também. Lá era de um jeito, mas o princípio permanece o mesmo. Hoje a gente se entorpece, né, a gente entrega, né, assim, a nossa lucidez. Por exemplo, queridos, que seja viciado em comprar, né, assim, nossa, e passa, faz disso até uma profissão, né? Ah, e compra jogos, é um outro exemplo, né? Assim, Riso, bom dia, amor, e seja bem-vinda. E continuemos. Olha, já chegamos a 4, né? Assim, Mary, continuemos curtindo, né, Jair? Há quem seja viciado em jogos, né? Assim, antes era preciso ir a um lugar, né? Hoje já não precisa mais sair de casa para isso. Veja que não mudou, que sempre houve jogatina, sempre houve aposta, né? Assim, sempre houve, né? Assim, e o que se havia de mais moderno, né? Nesse sentido. E hoje, né? É um tema até polêmico, né? Aqui nas redes, porque há quem incentive, né? Esse tipo de coisa. Então, veja, tudo que nos tira a sobriedade, né? Assim, que nos entorpece, que nos tira do ar, que nos domina, né? Assim, a que tem assim grande parte, né, do nosso dia e que não produz nada de bom, tá entendendo? Que é, né, assim, é como essa vinha, né, assim, que a mesma pessoa tendo saúde, mesma pessoa sendo jovem, mesma pessoa tendo todo um potencial, um talento, né, assim, no final do dia o que foi produzido? Nada. Isso é muito frustrante, né? E certamente para a pessoa também, porque lhe falta sabedoria. E que foi que Deus disse? Por isso será levado cativo. Ou seja, por falta de sabedoria que essas pessoas estão escravizadas. Né, assim? E aqui, queridos, nossa, né, me ocorre tantos exemplos, inclusive, porque é uma coisa que a gente não tapa os olhos para isso. E há quem diga que isso é bom, que isso é natural, que isso é normal, inclusive tanto para homens como para mulheres. Isso tem destruído pessoas, tem destruído casamentos. E assim, a, o, não se escandalize, tá, queridos? É porque, sobretudo, a Bíblia diz. Nem assim, Aneli, bom dia, querida. É um excelente dia para você também, querida. É o dia que o Senhor preparou para nós, né, queridos? Aproveitemos. No caso das compras, por exemplo, no caso dos doramas, podemos dizer assim, dos seriados, né, assim, há quem passe horas e horas, né, e emenda, né, o dia, como está escrito aqui, emenda o dia na noite, né, assim. Ora, você tem aquele momento, inclusive já existe pesquisa que não relaxa, né, assim, a pessoa que, enfim, para entreter ali um pouco para descansar, né, assim, mas nem é bem isso que acontece, não, porque a gente acaba se envolvendo ali, né, ou seja, emprestando as nossas emoções, né, assim, a gente permite que as nossas emoções sejam ali é, mexidas, né, assim, e acaba que grande é o desgaste. Quem não se sente? Diz para mim, Ellen, depois, por exemplo, de maratonar, né, assim, um seriado, e aqui a gente nem está entrando no mérito da questão de que mensagem, né, traz esse seriado, é sobre o que de relevante, é sobre as trevas, é sobre a luz, o que desperta em nós, né, assim, nem estamos falando, e estamos, né, porque é sobre isso, mas veja, quando a gente termina, a gente está cansado, queridos, né, assim, passou horas ali sentado, horas fora do ar, naquela realidade, né, projetando ali, né, as nossas emoções, né, assim, por exemplo, há quem tenha problema com raiva, né, assim, com a ira, que ainda não consegue dominar, né, e gosta de assistir coisas violentas, ele está projetando ali, queridos, né, e
para dizer o mínimo, né, sobre o conteúdo. Mas diz para mim, quem é que termina, né, assim, ela em rede social se tornou um vício, né? Um vício para a maioria, né? Para a maioria. Então já existem estudos que comprovam os males, né, assim, e já é considerado uma doença. Isso tudo ah, o, sem sabedoria, entende, querido? Uma coisa é você, inclusive as telas para crianças ainda muito pequenas, já existem estudos, né, assim, que comprovam o quanto isso é ruim, até para o cognitivo da criança, para o desenvolvimento cerebral da criança, né, assim, porque por mais vantagens, nem assim, Riso, que as redes, que a internet, eu estou falando de tudo, né, de todas as facilidades, né, assim, tirou de nós assim esse o bom senso assim, né, eu falo da realidade, entende? A gente ficou preguiçoso para raciocinar, porque já vem pronto, entende? Para dizer o mínimo, né, querido? É da nossa realidade, mas vê como se aplica perfeitamente. Então ele fala, aí termina o dia, passa o dia se embriagando, termina o dia, entra pela noite querendo mais. É viciante, é feito para isso, como tudo que é industrializado, né, assim, então tem tudo ali para viciar. Entende? Tem que ser muito sóbrio, muito lúcido e muito consciente, sabe? Para não se deixar levar. Né? Então terminamos cansados, sim, e assim completamente mexido, né? Porque deixamos, permitimos, né? E aí o que Deus disse? Que por causa disso, por falta de sabedoria, eles seriam levados cativos. É exatamente o que acontece. Não são poucas as pessoas. Não se escandalize. Eu lembrei aqui do P-O-R não, P-O-R, eu preciso aprender a soletrar, né? Assim, P-O-R-N-O-G-R-A. Já entenderam, né? A palavra com P? Pronto, acho que fica melhor dizer assim, né? A palavra com P, né? Mas há quem diga, né? Quem é da área, né? Assim, e diz que isso, de alguma maneira, gente, né? E nem é cristão, sabe assim? Pessoas do mundo já chegaram à conclusão e já dizem o quanto isso faz mal, né? Assim, que isso não tem nada de bom, não mesmo, né? E não são poucas as pessoas viciadas nisso. Para citar exemplos, entende? Tudo com o empenho, queridos, de deixar claro que a Bíblia fala sobre tudo isso. Nós precisamos encontrar aquela pérola, e nem isso, é um mundo, nem assim, e tem coisas ruins e coisas boas, né? Coisas boas. E olha, isso é tão impressionante que o algoritmo já sabe, né, assim, o que é do nosso interesse. Onde a gente para, né, assim, onde a gente estaciona, onde param os nossos pés, os nossos olhos, né, assim, é, ele sabe que é do nosso interesse e é isso que aparece para nós. Ele se adapta, né, assim, a nós. Então, assim, com certeza, é uma extensão de nós, assim, né, assim, uma projeção, né? O que é que aparece para nós, né? O que é que a gente assiste, né? Certamente é disso que está cheio o nosso coração, não é verdade? Então, é, há muita gente, né, cativo, é, e a Bíblia fala sobre isso. E aqui está, queridos, ela vem, quando a gente chega no capítulo 20, esse é um clássico pedacinho da Bíblia, ele não é tão conhecido assim, mas veja, ai dos que ao mal chamam bem, a nossa realidade está cheia, a nossa atualidade está cheia disso, não é de hoje, tá? Sempre houve, né? E hoje nós podemos ver, mas Deus, o que era certo agora é errado, e o que era errado agora é certo, não é assim? Pois bem, o que a Bíblia fala sobre isso, ai dessas pessoas. De quem? Dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Nem assim? E dos que fazem da escuridão, nem assim, das trevas luz e da luz trevas, nem assim, que chama o amargo de doce e o doce de amargo. Olha aí, o exemplo que nós acabamos de citar. Nem assim? E tantos outros seriam inumeráveis, nem assim? Você poderia citar um exemplo, Melody, né? Da nossa atualidade, né? Que até bem pouco tempo, né? Era considerado mal, mas agora, nem assim? Tá cheio por aí, né? Enfim, amargo, e as pessoas chamando de doce, e o que é doce chamando de amargo, nem assim? A Bíblia deixa muito claro, né, queridos?
a diferença entre o bem e o mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ó, prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Queridos, aquela menina, ela é asiática, eu não lembro qual, foi semana passada, semana retrasada, que ela morreu. Acho que não pode usar essa palavra, né? Ao vivo. E o que ela costumava fazer? Ela comia grandes quantidades. Quem viu? Grandes quantidades de alimento, né? Assim, ah, e ela já tinha passado mal por. Gente, isso é de uma insensatez, para dizer o mínimo, né? Uma loucura o que ela fazia. Chegou ao ponto, né? Assim, rompeu o intestino. Naquele dia, me parece que ela comeu 10 quilos de comida. Entende, queridos? Né? Olha a glutonaria aí, né? Sempre existiu. Você não viu? Não viu, Rose? Pronto. É uma asiática, eu não lembro agora qual a nacionalidade dela. É assim, e existe um você soube, Sol? Pronto. Né? Existe é como se fosse um estilo, né? Assim, eu nem sei como colocar, gente, né? E era isso que ela fazia, sabe? Você imagina o desespero, né? O vazio dessa pessoa, né? Por atenção, né? Ao ponto de ela se submeter a isso para ter a atenção das pessoas. E muitas pessoas paravam. Olha isso, queridos, vendo a pessoa, né, assim, fazendo mal a si mesmo, né? E paravam. E, não, e tem muita gente que faz isso. A gente só soube, né? Porque alguém comentou, né? Não é o que a gente costuma ver, né? Por isso você não certamente foi assim também. Não foi só o que você soube, né? Uma coisa que a gente para estar vendo. Sim, participam de concurso e tudo, né, Arlete? Estamos no capítulo 5 de Isaías, Aneli. Participam de concursos e tudo. É um desatino, queridos. E no caso dela, ela acabou falecendo, assim, enquanto fazia isso, sabe? E aí encontraram muita comida não digerida, ou seja, o organismo dela, né, chegou ao ponto de falir, né, assim, e pois já não estava, né, conseguindo digerir toda aquela quantidade, né, que ela estava ingerindo, ao ponto de, né, colapsar, né, e infelizmente ela veio, ela veio ao óbito. Querido, esses são os nossos dias, tá entendendo? Então, né, nós precisamos, né, dessa sabedoria de Deus, sabe, para nos conduzir de tal maneira que a gente nunca perca a nossa lucidez, a nossa consciência emocional, que é espiritual, né, assim, pois tudo à nossa volta, observe, tudo à nossa volta é para nos entorpecer. E por que você acha que tudo à nossa volta é para nos tirar sobriedade, para que os nossos olhos estejam aqui, veja, casas e mais casas, se divertir, se divertir, se divertir. Lembram? Ele fala, né, assim termina o dia e à noite o que eles querem é mais. Aí vem as harpas, vem a aqui, ó, ai dos que se levantam cedo para embriagar-se e quando cai a noite, ou quando a noite cai, ainda buscam se aquecer embebedando-se mais. Liras, harpas, tamborins, flautas, vinho, há sempre em suas festas. Enquanto nós estamos ocupados nisso, está aí, queridos, toda a indústria do entretenimento. O que não falta, você pode escolher, né, assim? Eles gastam milhões, né, assim, para nos manter entretidos. Por quê? Qual o objetivo disso? Porque enquanto os nossos olhos estão aqui, não estão postos na eternidade. Ninguém está lembrando sobre, nem assim, o fim da sua vida, né, que logo vai chegar, né? Porque a vida passa depressa, nem assim, e que o mais importante dessa vida é a nossa eternidade, né? É estar preparado para ela, né? Então, enquanto os nossos olhos estiverem fitos aqui, não estarão na eternidade. Enquanto a gente pensar nas coisas que são daqui, não estaremos pensando no céu. Nem assim? Quantas vezes no dia você ouve alguém falando sobre o céu? Quantas vezes na vida ou no dia você se pega pensando no céu? Pouquíssimo. Até porque nós estamos, nem assim, cheios de tudo isso aqui, né? Ao ponto, nem assim, olha o equívoco, nem assim, de chamar o mal de bem, o bem de mal, o amargo de doce, o doce de amargo. É.
E só sabe a diferença, queridos, quem conhece, né, assim, a verdade, né? Não há como saber o que é mentira, né, se não conhecer a verdade. E aqui está, bem pertinho, no versículo seguinte, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Como voltando aqui para James, eu estava lendo na Almeida, amém? Voltando aqui para James, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Está cheio de... por aí a nossa volta, né? Assim, todo mundo se considerando inteligente, de acordo com o quê? Com a sua própria opinião, né? Assim, sobre tudo, sobre todos, todo mundo tem a sua, né? Assim, e julga ter razão. Acontece que a opinião válida, né? Assim, é a de Deus, né? E é ela que deve nos pautar, né? Assim, então, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, queridos. Isso é uma tolice. Não é assim? É isso que nos leva à arrogância, à altivez. Não é assim? Né? E prudentes em nosso próprio conceito. Diz Almeida aqui na James, inteligentes na nossa própria opinião. Ai dos que são valentes para quê? Para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes. Do que adianta, querido, ser valente, corajoso, mas para isso? Não. Que absorvem, não há pessoas fazendo, olha, tem gente que tem conseguido atenção, queridos, que até também, né, é, arriscando fazer coisas tolas, né, assim, loucuras por uma foto, por um, né, assim, e que inclusive chegaram ao fim da sua vida fazendo isso, né, ah, e há quem seja corajoso para fazer esse tipo de desatino só para ter atenção, tá cheio por aí. A dependência nem sempre, tá vendo? É de bebida. Nem assim, Rose. É exemplo. Quem por eles é vencido não é sábio. Simples assim. E nós precisamos encontrar aquela pérola que ficou, eu não sei se foi na Almeida, foi na James, nem assim. A Bíblia deixando claro que a gente já tinha dado a entender que não é só literalmente, né? Eu acho que foi na James, a gente precisa voltar lá. Não só o vinho ou a bebida forte, vê? Que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Vê? Então não é só sobre o, mas também quando depende de nós, né? O que é certo. Por isso, como a chama devora a palha, olha o capim, gente. Olha aqui, Mary. Temos que fitar os olhos no Senhor, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, nem assim, né? Olhos fitos no Senhor, postos, né? Na eternidade. Pensar nas coisas que são de cima. A Bíblia até nos orienta, querido, sobre o que pensar. Em tudo que é de boa fama, né? Assim, louvável, né? Assim, que merece, né? Elogios, tudo que é. E aí segue, né? Uma lista. Pronto, nisto pensai. Né? Como em outro pedacinho, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Amém? Então, por isso, olha a palha aqui, olha o capim, meninas. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, nada sobra, nem assim? Do mesmo modo, a sua raiz se reduzirá a quê? A mofo. A sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo Deus. Veja, porque enquanto nós estamos ocupados nisso, né, já foi dito antes, né, assim? Olha só, enquanto nós vem a nossa ruína, né, assim? Vem a nossa ruína por ter desprezado, né, assim? O caminho de Deus. E aqui fica claro, queridos, ou seja, quem está vivendo assim é como palha, sabe assim? É como, né? Quando a chama vier, e ela vem para todos nós. A chama, que o fogo é o que purifica, lembra? O ouro, né? E a Bíblia sempre vai usar dessa comparação para se referir ao teste, à provação que todos nós passamos. Né? Assim, isso é normal, né? Assim acontece com todos nós. Mas quando passar onde só tem palha, feno, é capim. Nem assim? Vai incendiar e consumir, não sobra nada. Ó, a sua raiz se reduzirá ao quê? A mofo. Né? Assim, ela não está junto às águas tranquilas, né? Ou junto às boas águas boas, né? Assim, que é a raiz daquele que confia em Deus. Né? Assim,
Mas é como esse arbusto solitário, né, no deserto, vivendo numa terra inóspita, salgada, né, assim, que nem percebe, né? Quando o bem se aproxima, diz uma versão. Eu estava organizando uns documentos, uns papéis, e eu vendo o caderno do ano passado, né? E ali tem alguns pedacinhos da Bíblia. E eu querendo me desfazer, mas não consigo, porque tem muitos pedacinhos da Bíblia, né? A cada encontro com as irmãs, enfim. Ah, enfim, da escola bíblica, né, assim, cada vez aí, nossa, tem muitos pedacinhos, aí eu não consigo me desfazer. É, e é que eu sou a maluca minimalista mesmo, assim. Aí eu queria reduzir, né, mas são cadernos que tem um pedacinho da Bíblia. Eu falei, nossa, olha essa versão, né, assim, que não percebe, né, quando o bem se aproxima. Como você está completamente entorpecido, né? Assim, daqui a pouco tá chamando o amargo de doce, o doce de amargo, tá assim, queridos. Né? Assim, Judeci, como está? Né? Assim, chamando o mal de bem, o bem de mal, ou seja, o certo de errado, o errado de certo. Nem sabe quando começou a pensar assim, oh, né? Porque se deixou levar, amém? Então, quando o fogo vier na minha, na sua vida, queridos, o que deve sobrar? Ouro. Amém? Quando os incômodos chegarem, né? O que vai sair? Pérola. Amém? Pedras preciosas. É disso que nós somos construídos. Afinal, esse edifício aqui é eterno. Amém? Os princípios são espirituais. O peso é de glória. Amém? Aleluia. Vamos lá? Porque isso acontece a quem despreza, ó, porquanto, nem assim, rejeitaram os mandamentos, né? Desprezaram a palavra, né, do Senhor. Por esse motivo, inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os montes tremeram e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como lixo. Contudo, isso não se amainou a sua ira, a sua mão continua erguida. Ele levanta a bandeira como um sinal de convocação a uma nação distante e assobia, chamando um povo dos confins da terra. Em seguida, partem rapidamente, eis que estão chegando. Eita, queridos, eu acho que eu não posso atender ligação, né? Assim, é a clínica da cirurgia. Ô pai, o que eu faço, queridos? Eu posso atender, queridos? Acho que não, né? Enquanto eu estou em live. É que eu recebi Eu posso atender? Até, mas aí pausa a live? Pois é, queridos, alguém me perguntando, eu pensei que eu fosse fazer no hospital do Apvida, né, do plano de saúde, mas aí entrou em contato comigo uma clínica com outro nome, perguntando se eu já tinha recebido do Dr. Rômulo a guia que autoriza a cirurgia. Aí eu disse que não, que certamente eu devo receber na segunda, né, na consulta com ele, e aí foi o que eu respondi, né? E até perguntei porque é dia 12, aí a cirurgia é dia 22, 10 dias, se era tempo suficiente. Eu não sabia, né? Porque eu não consegui marcar com ele em julho, sabe? Foi o dia, eu precisei, inclusive, é, pedir, sabe? Tendo em vista a cirurgia, enfim, uma consulta, e foi a data que eles conseguiram me encaixar. Ele é muito solicitado. Aí, de certo, era sobre isso. Mas vamos lá, queridos. E geralmente o que é resolvido no WhatsApp não é resolvido por chamada, né? Assim, farmácias, tem várias clínicas, né, que só resolvem por. Ele se manda tudo por anexado, né, e tal. Vamos lá, queridos, amém? Foco. Então, ó, veja que ele levanta a bandeira, né, ele convoca, ele assobia até, chamando, né, assim, só se assobia quem está distante, veja, assobia chamando um povo dos confins da terra, ou seja, um povo que se distanciou, que o abandonou, né, assim, que foi para longe. Em seguida, partem rapidamente, eis que estão chegando. No meio deles não existem cansados nem claudicantes, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. Oh,
As suas flechas são aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha. As rodas dos seus carros lembram um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões, jovens e ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e as desmantelam, e não há quem consiga livrá-la deles. Naquele dia, rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto. Ah, queridos, eu por um momento pensei que tudo isso era a força do povo de Deus retornando para Deus, mas não, é dos seus inimigos contra eles. Olha isso, naquele dia rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústias. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. Oh, Pai, é o que acontece, queridos, quando nós desprezamos os mandamentos de Deus, quando nós rejeitamos a sua palavra, vê? E assim vem o fogo, não sobra nada. E esse foi o capítulo 5, amém? Passemos agora ao capítulo 6, vamos lá? Nós vamos ao ciclo de oração hoje pela manhã. Ah, então, continuemos. Não é assim, queridos? Não é verdade? Grande, queridos, e triste, e assim é o que acontece quando o que fazemos é nos assentar na roda dos escarnecedores. Quem para ver, queridos, né, para estar consumindo, pode até não ter consciência disso, mas é disso que ele está enchendo, né, o mau depósito do seu coração, enquanto que o bom depósito está vazio, e ele vai precisar disso, né? Então, quem para, né, para ouvir pessoas, né, sábias aos seus próprios olhos, né, assim, inteligentes na sua própria opinião, né, sobre a vida, se essa pessoa que eles não tem a sua vida pautada, ou seja, se não corresponde ao que a Bíblia diz, se é exatamente o contrário do que a Bíblia diz, a gente não se assenta ali, a gente não para, a gente não segue, não anda, né? Lembra lá do Salmo 1, né, assim? Não anda no caminho, né? Não anda, não se detém, não se assenta, não segue, não dá ouvidos. Porque lembram exatamente como está escrito aqui. Olha isso, queridos. Vamos lá. Exatamente como está escrito aqui. Os ímpios são comparados o quê? Como e o vento espalha, nem assim, dispersa, ó. Os ímpios não são assim, são como a palha. Olha a palha que a gente encontrou em Isaías. Nem assim que o vento dispersa. Pronto, o justo, o feliz, nem assim, que pois é bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém, agora é um outro, ai pai, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vê, queridos, não anda, não se detém, não se assenta. Antes o seu prazer é o quê? A lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Nem assim? De dia e de noite. É isso aí, já aí continuemos. Oi, Leonide. Lindona, seja bem-vinda, não é? Essa pessoa é como essa árvore plantada junto à corrente das águas e no devido tempo dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Amém? Né? Então, a Bíblia é didática, né? E por isso ela repete. É assim? Isaías capítulo 6, Leonilde, no ano... Ai, esse pedacinho então, lindo! Lembrando que Isaías ele vai profetizar no tempo ou no período de 4 reis, de 4 reinados, lembra? A Jotão, Uzias, Acais e Ezequias, né? Então, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, não, isso aqui é uma visão tão linda. Eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto, sim, preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Olha, é um ser, né? Assim, anjo é uma categoria, né? Serafim é outra, querubim é outra, né? Assim. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinham. Ô pai, hoje tá que tá, né? Que já é a terceira ligação de ô pai. Então, ela sabe que agora eu tô indo. Vamos lá?
Opa, o que é isso? Eu cliquei sem querer aqui num trem, queridos. Ai, pai, como é que sai daqui? Nós continuamos aqui, né, queridos? É uma tela. Opa, pai. O que é isso, gente? Ah, pronto, saiu. Então, em torno deles se posicionavam serafins. Como são eles, queridos? Olha que lindeza. A gente tem dificuldade até para imaginar, né? Porque nós nunca vimos tal coisa. Então, cada um deles tinha, no caso Isaías viu, né? Assim, cada um deles tinha 6 asas, sim. Ah, queridos, os anjos nem asa têm, amém? Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 do meio, né, assim, eles voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, ou o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Ao som da... Olha, Ezequiel, bem no comecinho também vai descrever uma visão como esta. E até hoje eu fico impressionada com porque ele fala do barulho que as asas faziam, sabe? Ele ficou impactado, isso ficou nele, sabe assim? E isso está escrito. E a gente, nossa, aí passa pra gente também, né? É de uma lindeza. Então aqui era o som das suas vozes, né? Assim, estremeceram ali o templo e ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo, né, no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Certamente, queridos, essa seria a nossa reação, né? Assim, ao ver Deus. Nossa, Ezequiel viu o trono, Isaías também, e aquele profeta, lembra daquela reunião que Deus fez sobre Acabe? Que profeta foi aquele? Que Acabe tinha, tinha ranço dele, porque, né, ele fazia o que era mal, então a profecia era sempre, né, não lembro o nome dele agora, mas ele também viu, né, o trono, Deus fazendo uma reunião ali, coisa mais linda. Pois bem, então essa é a reação de Isaías, né? Ele se sente o quê? Nossa, você imagina. E assim, então com ele tocou, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Eles são todo fogo, sabe, queridos? Com ela tocou a minha boca e declarou-me: Vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado será, ou o teu pecado está, ele disse no presente, está perdoado. Veja que diz que é o fogo que nos purifica. Sim, não há como escapar dele. Lembra ontem? Todos aqueles que foram limpos pelo fogo foi colocado no monte alto, no monte do Senhor. Ali tem a nuvem que de dia é sombra, nem assim, e à noite, nem assim, fogo para aquecer. Aí fala do abrigo, do esconderijo, da proteção daqueles que foram purificados pelo fogo. Não foi assim que terminou a nossa leitura de ontem, no capítulo 4? Coisa mais linda. A vontade é voltar lá. Já voltamos. Olha só. Quando o Senhor lavar, nem assim, tá, papapá, papapá, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem, ó, de dia, olha a nuvem, nem assim, e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. A gente leu na James ontem, né, assim, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ou seja, a nuvem continua existindo, queridos. Amém? Não foi só lá no deserto. Isaías está profetizando isso, olha, quantos séculos depois, não é? Ela continua existindo, ela continua sendo sombra para o calor de dia e refúgio e esconderijo, né? Assim, contra a tempestade, contra a chuva, enfim, de noite, de dia e de noite, né? Assim, Carminda, bom dia! Então, olha o fogo, aí o serafim toca, né? E aí ele fala, vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está
perdoado. A primeira coisa que Isaías sentiu foi indigno, né, assim? Até porque ele está vivendo antes de Jesus, né, queridos? Em seguida, ouvi a voz do Eterno, que chamava, quem hei de enviar? Não, gente, Deus não tem senso de humor, o que é isso? Isaías está ali, né, assim? Aí Deus fala, quem? Hei de enviar? Quem irá por nós? E olhando para Isaías, né? Ao que prontamente respondi, eu, né? Tipo assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu, vai e dize a este povo. E aí começa, né, a entregar para ele. Podeis ouvir constantemente, mas não a vez de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Pensa, queridos, Deus se cansa, queridos. A sua misericórdia, nem assim, a sua fidelidade é, não tem fim, não é assim, é de geração em geração, porque elas são novas, são renovadas a cada manhã. E por que será? É porque a gente gasta, queridos, nós gastamos, sim, né? Embota o coração deste povo. Sabe o que é embotar, não sabe? Voltando lá nas frutas, né? Por exemplo, manga verde, quem não gosta? Tirada do pé, nem assim. Aí se a gente come muito, embota, nem assim, siriguela, nossa. Embota o coração deste povo, torna essa gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa ali os ouvidos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãs. Diante disso indaguei, até quando, ó Eterno? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que remova para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo, esse tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim, a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Queridos, Deus é, é de uma lindeza, assim, sabe? Aí é preciso maturidade, nem assim, para a gente entender. Ora, mas Deus disse que, né? Era para eles, tipo assim, enxergar, ou veem, mas não enxergarem assim, ah, porque Deus já estava resolvido, queridos. Veja, vem aí a grande tribulação, nós já temos sentido, né, as primeiras dores desse parto, né, assim, ou seja, o princípio das dores, né, assim. Aí você fala, não, aí, né, o pessoal que não conhece a Deus, não conhece a Bíblia, diz, não, mas Deus é amor. Deus jamais faria uma coisa assim. Ah, querido, isso é de uma, né, a ignorância bíblica, um desconhecimento, se a gente pode, melhor dizendo, né, assim. Porque, veja, se houver, queridos, porque é um princípio, né, assim, veja que alguém com muita sabedoria disse, lembra daquele, pronto, lembra da maldição sem causa não se cumpre. Nós passamos por esse provérbio. Ela é como um passarinho, né, procurando aves migratórias, inclusive, procurando repouso, né, assim. Então, se não houver legalidade, se não houver uma brecha, lembra? Ali ela não pode pousar, ali não pode ficar, né? É até uma resposta que a Bíblia dá sobre, enfim, feitiço, se pega, né, assim, em quem acredita em Deus, em crente, né, ou coisa assim, né? Lembra lá de Balaque, né, de Balaão, contra o Israel de Deus, né, assim, não vale encantamento, ou seja, é preciso estar, né, tapando as brechas, né, fazendo o que é certo diante de Deus, para não haver, a maldição não encontrar lugar em nós. Veja, eles estavam desviados e Deus já havia decidido, né, assim, que eles iriam amargar as consequências de tê-lo rejeitado, desprezado, abandonado os seus caminhos, que esta é a maldição, né, assim, que encontra pouso, né, encontra lugar na vida daquela pessoa. Nunca é assim que funciona, queridos, o mundo espiritual, né, assim, na vida daquela pessoa, né, que abre uma brecha, né, que dá lugar ao mal, por ter escolhido o mal, você entende? Deus não seria justo se não fosse assim, né?
Então, por um momento, ele falou assim: deixa eles na sua cegueira, na sua surdez espiritual, para que isso se cumpra. Mas na sua misericórdia, né, assim, a, nós vamos encontrar essa expressão aqui mesmo em Isaías e nos outros profetas, sabe assim, esse relacionamento um tanto conturbado, assim, né, entre Deus e o seu povo. Mas na sua misericórdia ele vai dizer, mas ainda que a árvore seja cortada, vai ficar o toco, né, assim, e vai chegar um momento em que ela vai brotar de novo, ou seja, o seu toco a brotar um novo começo. Aqui, no contexto de Isaías, ele está se referindo ao exílio, né, assim, que tanto foi profetizado, tanto por Isaías como por outro. Jeremias muito sofreu por isso. E assim, gente, Isaías foi cerrado ao meio, você está entendendo? Né? Assim como todos que estão falando a verdade hoje, e a tendência é só a perseguição, que é um sinal dos últimos dias, aumentar, porque ninguém quer ouvir a verdade, é como que tivesse comichões no ouvido, né? Assim que Paulo diz lá no Novo Testamento, né? Eles fazem mestres, né? Assim que digam, eles seguem pessoas, ouvem pessoas que digam o que eles querem ouvir, né? Enquanto estão vivendo a vida, né? Como no tempo dos juízes, onde não havia, né? Uma liderança espiritual de Deus, né? Assim, eram levantados durante aquele período, eles, né? E depois reincidiam. Eu lembro sempre dessa palavra. E fazia pior do que antes. Nada mudou, queridos. Então é sobre isso, tá? O capítulo 6. Oi, Aparecida, eu tenho o mesmo sobrenome que você, o Miranda. Você é adventista? Sonhei essa noite que estava sendo perseguida por seguir Jesus. Sim, Bárbara, isso é bíblico. É Paulo, na carta a Timóteo, ele fala, não lembro agora se na primeira ou na segunda nós vamos chegar lá, que todas as pessoas que decidiram, veja que é uma decisão muito bem firmada, né, no coração, todas as pessoas que decidiram viver é, vamos agora para isso, aqui para o capítulo 7. Todas as pessoas que decidiram viver verdadeiramente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Serão perseguidos, né? O mundo não nos ama, querido. O mundo ama o que é seu. Amém? Se o mundo estiver nos amando, não é? Ah, né? Existe uma inimizade, porque se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Se nós somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Amém? E sim, a Aparecida, nós acreditamos no sábado. É. Agora, aplicamos de uma maneira diferente. Nós acreditamos, sim, piamente. Jesus é o nosso sábado, não é assim? Vamos lá? Isaías capítulo 7, aqui a hora passa tão depressa, queridos. Depois a gente pode conversar sobre isso, tá, Aparecida? Quando a gente chegar no Novo Testamento, todos esses princípios, né, esses mandamentos, esses princípios, eles serão como que traduzidos, né, assim, por Paulo. E a gente vai poder, né, assim, nos deleitar ali por muitos dias da nossa viagem para entender, por exemplo, o sábado. Amém? Ah, veja o tempo que a gente precisou gastar, né, assim, para quem está chegando agora, né, assim, e para nossa alegria, né, assim, glória a Deus. É, o que é sempre bom lembrar, né, assim, a nós mesmos, né, como funciona, não é? Mas são coisas delicadas, não é? De colocar. Vamos lá? Isaías capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, rei de Israel, veja, a sequência é essa: Uzias, né? Jotão, Acás e depois Ezequias, né? Assim, que foi tão diferente do seu pai, né? Então, quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Israel, agora já no tempo de Acás, veja, a visão do capítulo 6 era no tempo que morreu o rei Uzias, que é o avô de Acás, né assim? Então, tem se passado o tempo de Jotão, aqui no capítulo 7, e aqui nós estamos no período de Acás, certo? São 3 gerações, 3 reinados, né? Ele estava em todos eles.
Então, quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, né, assim, que morreu no capítulo 6, né, assim, então no tempo que Acás era rei de Judá, ele fez o que era mal, tá, queridos? O rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias, que governava Israel, resolveram atacar Jerusalém. Todavia, não conseguiram vencê-la. Um aviso foi enviado à casa de Davi de que Arã, Assíria, né? Assíria aqui não há Assíria com dois S's, com A no começo, que é um império, né, assim, mas a Síria é o país que existe até hoje, pois bem. Então o aviso foi enviado à casa de Davi de que a Síria, né, assim, conseguira uma aliança com Efraim. Essa notícia fez com que os corações de Acaz e de todo o seu povo se agitassem, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Você imagina, né, queridos? Então disse Yahvé a Isaías: sai e parte ao encontro de Acaz, tu juntamente com teu filho, que significa uns poucos voltarão. Sim, esse era, ao que parece, o segundo filho, porque o primeiro, o nome é que eles seriam por presa, eles seriam por despojo. Sim, Isaías e todos os profetas da Bíblia que eles vão viver. Nossa, a mensagem era escrita, né, assim, no coração do povo, foi escrita na Bíblia com a sua própria vida, né, assim. Então ele teve dois filhos, e o nome de um é, é isso, despojo, presa, é uma frase, o nome dessa criança, assim, desse menino. E o segundo é esse aqui, que significa, tem um nome, né, em hebraico, que significa uns poucos voltarão. Tá falando do exílio, o primeiro, e o segundo fala da volta do exílio, né, assim. Encontrá-los no fim do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Queridos, Deus permanece o mesmo, é por isso que a gente não aceita menos, amém? Esse é o padrão bíblico, né? Se existe alguém que se diga profeta, profetizando algo que não tem essa riqueza de detalhes, me desculpa, mas, né, assim, veja, né? O Senhor fala com ele, olha, tudo bem claro, né? Sai, parte ao encontro de Acaz, tu, juntamente com teu filho, o mais novo, né, assim, esse, né, uns poucos voltarão, pois bem, encontrá-los no fim do aqueduto, do açude superior, pois bem, na estrada que vai para o campo do lavandeiro, é como se Deus estivesse ensinando um endereço, queridos, é uma lindeza. Tu então lhe dirás, olha, era ditado, amém? Tu então lhes dirás: toma as tuas precauções, mas conserva a calma. E não tenhas medo, nem vacile o teu coração por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Olha como Deus se referiu a eles: Rezim, a Síria e o filho de Remalias, que fizeram um acordo ali para se levantar contra Jerusalém. Eu tenho para mim que diz que Acas fez o que era mal, né? Ou ele fez o que era bom e reto por um momento e depois. Porque eu lembro que Ezequias, diferente do seu pai, não foi Acas, foi Manassés, não foi que fechou o templo? Às vezes a gente confunde, né? Pois bem, esta era a mensagem. Oi, Maria. Maria Vânia. Glória a Deus, seja bem-vinda, querida. Então, esta foi a mensagem, né? De Deus através de Isaías para Acas naquele momento. Então, toma as tuas precauções, olha, né? Ser prudente, mas conserva a calma, porque a Bíblia diz que ele ficou o quê? Agitado, não foi? Muito agitado. Como árvores da floresta. Ele e o povo se agitaram como as árvores da floresta agitam-se com o vento forte. Muito agitado. Amém? Então, toma suas precauções, mas conserva a calma, né? E não tenhas medo, nem vacile o teu coração por causa do furor destes, aí Deus fala, destes restos de lenha, né? Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a tua ruína, declarando, dois pontos, subimos contra Judá, ou subamos, é a pressa, queridos, perdão, subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão em seu selo, em nosso benefício, estabeleçamos como rei sobre ele o filho de, olha isso, queridos, queria estabelecer na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus, um rei deles, né, assim, sobre o povo de Deus,
Queridos, essa é a mensagem de Deus para nós. Você está percebendo isso, né? Qual vento, né, está agitando seu coração, né? A árvore que é você, né? Nesse dia de hoje. Diz para o Senhor, né? Assim, porque o Senhor já tem respondido, né? Assim, toma as suas precauções, né? Assim, ser prudente. Sim, você está, né? Assim, sendo ameaçado, estou sabendo, né? Assim, toma as suas precauções, mas fique calmo, amém? Não tenha medo. Tem como nós te agradecemos, Pai. Não tenha medo, né? Assim, por causa desses, né? né? Que querem de alguma maneira dominar sobre você, queridos. O seu único Senhor é Deus, e assim, ah, e Ele está no controle, amém? Entretanto, assim diz Yahvé, o Senhor, eis que isto não ocorrerá, nem virá a acontecer. Amém? Quem pode receber? Então, embora a vontade deles, dos inimigos que se fizeram aliança ali, veja, para fazer uma divisão em seu seio, tá? Eu acho que eu disse selo, em seu seio, ou seja, desestabilizar, amém? Destruir mesmo, dividir, arruinar, né? Então a vontade deles era subir, era provocar essa cisão, essa divisão, em benefício deles e estabelecer, né, sobre eles um rei deles, né? Enfim, escravizá-los, né? Torná-los cativos deles, né? Assim, aqueles, mas quantas promessas, né? Deus tem para o seu povo. Então o Senhor disse o quê? Lembrando, nem assim, toma suas precauções, mas conserva a calma, não tenha medo, nem vacile. Olha a importância de não duvidar, nem assim, Margarida. Não vacile o teu coração por causa do furor. Olha, o vento era forte, eles estavam como árvores agitadas por um vento forte, tá? Mas mesmo assim, não vacile, né? O teu coração por causa do furor desses restos de lenha, tá bom? É capim, amém? É. Não, não, o palha, enfim, é o que o fogo consome, né? Assim, subamos. Então, assim, eles não, eis que isto não ocorrerá, nem virá a acontecer. E tem um ponto, assim, enorme de exclamação. Pois a cabeça da Síria é Damasco, né? A sua capital. E a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito devastado para ser um povo. Oh, a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, não vos mantereis firmes. Queridos, olha isso. E assim termina essa primeira parte do capítulo 7. Veja a importância do que a gente acredita, queridos. Veja a importância do que a gente diz para nós mesmos, nem assim? Aqui está, olha, Deus está dizendo tudo bem direitinho, né? Explicando muito mais do que a gente pode entender aqui, porque era necessário colocar muita coisa histórica, né? Nós sabemos que Damasco, até os dias de hoje, né, assim, é a capital da Síria. Está falando da importância da capital, né, assim? Papá. E aí ele chega dizendo, olha, se não crerdes, não vos mantereis firmes. Daí a importância de não vacilar, porque quando a gente cocheia entre dois pensamentos, aí lembra? É arrancado de nós, né? Tudo que nós temos de mais precioso que Deus nos adorna, né? Que foi dado a nós, né? E é assim que somos escravizados. É quando nos deixamos levar pelas mentiras. Amém, queridos? Então, Senhor, ajuda-nos, né? A firmar muito bem firmado. Afinal, é do nosso alicerce, né? Assim, que não pode ser abalado. Por mais que o vento, né, assim, na superfície, né, do lado de fora, né, esteja forte, como no caso aqui, e nós, como essa árvore, né, estamos agitados. Ajuda-nos, Senhor, a conservar a nossa calma, né, antes mesmo disso, a tomar as nossas precauções, né, ou com calma, né, tomar as nossas precauções, não ter medo, né, se não vacilar, porque se a gente não crê, não nos manteremos firmes, queridos. E, assim, e é tudo que o diabo quer roubar, não é, Melry, como foi dito ontem? É pérola, né? Assim, são pedras preciosas. Ele quer nos empobrecer, né? Assim, tirando de nós tudo o que nós acreditamos. Nos fazer vacilar. Por quê? Se a gente não crê, não nos manteremos firmes. Amém? É para marcar, né, Zê? Olha que pérola. Tá aqui, queridos. Então, seja qual for a notícia, amém? Essa notícia fez com que os corações, né, assim, de Acaz e do povo, né, assim, se agitasse como árvore na floresta, agitada por um vento forte. Então, qual é a notícia? Amém? Que tem agitado o seu coração, hein?
Por pior que seja, que eles fizeram um acordo de paz para fazer a cisão, a divisão, né, assim, e se estabelecer sobre eles. O Senhor disse, isso não vai acontecer. Amém? Não tenha medo desse resto. Olha como o Senhor, né, assim, e eles estavam apavorados. Olha aqui, aqui está. Temos que marcar, queridos. O bom é que na digital também tem como. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, a gente não marca nem na pressa e depois fica procurando, como aquela que a gente ainda está procurando. E o capítulo 7 segue dizendo, então Yahvé enviou ao rei Acaz esta outra mensagem. Esta foi a primeira, Maria. Olha só, Mel, você crê, querida, precisamos. Nem assim, Rosângela, olha ela, ô lindona. Seja bem-vinda, querida, ao nosso dia 220, né, de 2024 e ao pedacinho da Bíblia, amém? Que alegria, querida, te ver, te conhecer. Vamos dar boas-vindas, queridos, a Rosângela. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos lá? E aqui vem outra. Então, Yahvé enviou ao rei Acaz essa outra mensagem dos pontos. Pede um sinal. Sério? Ai, queridos, olha só. Pede um sinal miraculoso ao Senhor, o teu Deus, seja das profundezas do céu, seja das mais elevadas alturas. Gente, você imagina? A, a Bíblia fala, né, que o Senhor nos dá. Aliás, nós encontramos o salmista pedindo um sinal do seu favor, né, assim? Sim, não é proibido, amém? Nós podemos, olha só, a Bíblia nos encoraja até. Pede um sinal miraculoso, né, ao seu Deus. Seja das profundezas, tipo assim, não importa o que, peça. O Senhor se alegra quando nós nos aproximamos dele, só se aproxima de Deus quem crê. É necessário crer que ele é real. Quando a Bíblia define o que é fé, lá no capítulo 11, né, de Hebreus, fala que aquele que dele se aproxima precisa acreditar que ele existe, que ele é real. Então, quando a gente ora a Deus e fala, olha, quantos testemunhos, né? Talvez a gente não tenha porque não pede, nem assim, ou se pede, pede. Mas veja, aí está falando agora sobre, né, o que pedir com sabedoria, né? Porque o Espírito Santo é assim que ele ora por nós. Ele ora de acordo com a vontade de Deus, o que está aí, ele conhece, né? No coração de Deus, né? Assim, para nós, né? Ah, nossa, aí vem tantos pedacinhos, né? Quantas promessas, né? Tem em Jesus, ou seja, na palavra, o sim. Ou seja, só há como. É por isso que a gente lê e ora, ora e lê. Porque não há como orar algo que não seja, né, bíblico. E não precisamos, né? Tudo que nós precisamos está aqui. Mas veja, sobre pedir um sinal, nós podemos, queridos. Né? Há quem conte, nossa, tantas experiências de, né? Lembra de Gideão? O Senhor não, né? Não recriminou ele por isso. Ele falou, olha Deus, se o Senhor é mesmo comigo, o Senhor já tinha dito que seria, entende? Não é ele que precisa, é nós que precisamos. E ele entende isso. Olha, Senhor, vamos fazer assim, lá na eira, se a lã estiver molhada e em volta estiver seco, aí pronto, né? Foi o sinal que Gideão pediu a Deus. Queridos, era preciso muita coragem. Eles eram 300, amém? De 10 mil, que já não era muito, nem assim, restou 300. Então, o Senhor falou, tá certo. Aí quando no outro dia, ele falou assim, então, glória a Deus. Mas vem cá, vamos fazer agora o contrário? Vê, queridos, isso chega a ser infantil, mas o Senhor entende. Então, vamos fazer o seguinte. Então, em volta vai ficar molhado e a lã seca, tá certo? O Senhor fez. Né? O Senhor é tão compreensivo, querido, que mesmo ele pedindo por 2 vezes um sinal miraculoso, você imagina uma noite de orvalho, como poderia, né, assim, em volta estar seco e a coisa molhada, ou em volta molhado e a lã seca, né? Aí e eu não sei como você imagina isso. Você imagina como, assim, um punhadinho, uma coisa assim? Não, porque a eira era um lugar, por exemplo, lembra de Boaz? Depois de toda a colheita, ele estava na eira debulhando, né, assim, o trigo, a cevada. É um lugar enorme, amém? Onde se colocava ali os cereais depois de coletar, tá certo? Ou mesmo, enfim, armazenar. Então, a lã, certamente, era uma coisa grande ali, tá entendendo? Pois bem. Então, ele fez isso e Deus é tão compreensivo, falou assim: vem cá. Bem na noite, assim, ou foi no dia anterior, se eu não me lembro, se eu me lembro bem, se eu não me engano, né? Assim, ele falou assim: olha, desce ao arraial dos inimigos e lá você vai ouvir. Se você ainda. Olha isso, queridos. Deus é uma lindeza, Pai, lindão. Falou assim: olha, se você ainda está temeroso, se ainda está com medo, desce ao arraial.
Pra tu ouvir bem uma coisa. O que foi que ele ouviu? Quem lembra? Tu lembra, Maria? Quem lembra? Ele chegou lá, aí tinha dois soldados, acho que ele vigiando, né, assim, em frente a uma tenda, aí um falou assim pro outro, rapaz, noite passada eu tive um sonho. Olha o sonho, Rose. Eu tive um sonho. Eu sonhei assim que vinha um pão girando, girando. No sonho tudo faz sentido, né? Mas veja, eu vi que vinha um pão girando assim, aí pá, deu contra a tenda e a tenda caiu. Eles eram pagãos, eles não conheciam a Deus. Sabe o que o outro respondeu? E Gideão, ó, de butuca ligada, né? Ouvindo. Ele falou assim: rapaz, isso não é outra coisa. Queridos, ao hospital, de novo. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Queridos, Gideão foi ridicularizado. Eles eram, se não me engano, eram dois exércitos ali reunidos contra Gideão, né? Era um grande exército, né? Assim, eles riam deles. Tipo assim, como que 300 homens, você tá entendendo? Né? Ou seja, aqueles homens foi boca de Deus para Gideão ali. Eles nem conheciam a Deus, eles eram pagãos e eles estavam em vantagem, né? Assim, um exército enorme, muito bem aparelhado. E eles eram, você tá entendendo? É tanto que Deus vai dar uma estratégia, né? Da tocha, do fogo, do vaso quebrado, e eles ficaram ali assombrados. Enfim, Deus é lindo. Tá entendendo? Então peça. E peça hoje. Porque nós, ó, é hoje. É o que o Senhor, né? Está nos dizendo hoje. Peça hoje. Não deixa para amanhã, não. Creia. Amém? E não importa. Para Deus, não existe nada. Lembra? Do que o anjo disse a Maria? Que ele seja impossível, né? Ela ficou ali perturbada. Como seria isso, né? E aí é o que o anjo diz. Lembre-se, não existe nada que para Deus, ou seja, tanto nas profundezas como nas mais elevadas alturas. Peça. Amém? A casa, entretanto, respondeu: não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. Olha o que ele respondeu, Margarida. Onde vai dar isso, Jesus? Então falou Isaías: ouvi vós, todos os descendentes da casa de Davi. Parece-vos pouco o fadigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem, oh, queridos, eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um. Nós lembramos dela agora mesmo, não foi? E o nome dele será ele chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Sim, afinal, ele foi um bebê também, né, queridos? Uma criança educado pelos seus pais e obediente a eles, né? Assim, todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Olha isso, queridos. Ele estava com medo. Yahvé trará o rei da Assíria, agora a Síria com o A e dois S, o império que dominava o mundo naquele período. Yahvé trará o rei da Assíria sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai. Foi ou não foi? Nós acompanhamos, nós estávamos lá. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se apartou de Judá. Naquele dia, Yahvé assobiará, convocando as moscas dos longínquos rios do Egito e as abelhas da Assíria. Assim que o Senhor, né, o exército, eis que chegarão e pousarão todas elas nos vales íngremes dos penhascos e nas fendas das rochas, sobre todos os espinheiros e sobre todos os bebedouros. Foi ou não foi, queridos? Todo o reino norte, as 10 tribos foram levadas cativas. Naquele dia, o Eterno, como que tosqueará Judá com uma navalha alugada, a Síria, olha isso, queridos, navalha alugada. Nem assim, a Síria não foi. E naquele dia, era como se o Senhor estivesse tosqueando, tá entendendo? Que fica do outro lado do rio Eufrates, né? Assim, o rei da Assíria virá e rapará a barba, que para eles era vergonhoso, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Olha isso, e sucederá naquele dia que cada pessoa que conseguir manter uma vaca, não foi, queridos, eles chegaram a uma pobreza extrema. E sucederá naquele dia que cada pessoa que conseguir manter uma vaca e 2 cabras terá coalhada para se alimentar, graças à fartura de leite que elas produzirão.
certamente os justos, né? Todos os que permanecerem na terra se alimentarão de coalhada e mel. Oh, e acontecerá também naquele dia que todo lugar onde existem atualmente 1000 videiras, no valor correspondente a 12 quilos de prata, se transformarão, sim, em espinheiros e matagal. Ou seja, o que 2 vacas podem produzir, queridos? Aliás, 1 vaca e 2 cabras, né? Mas é disso que eles vão precisar se alimentar. E no caso da videira, veja, atualmente 1000 videiras, no momento presente, né, que ele está profetizando, no valor correspondente, né, a 12 quilos de prata, se transformarão em espinheiros e matagal, né? Não haverá quem cuide, cultive, nem assim o lugar será tão inóspito que somente com arco e flecha se entrará ali, meu Deus, porquanto a terra inteira estará tomada de roseiras bravas e espinheiros. Veja, queridos, o que acontece quando nós não confiamos em Deus. Em todos os montes atualmente lavrados à enxada, ou seja, bem cuidados, zelados, produtivos, né? Assim como esses 1000 vinhedos que valiam tanto, porque você imagina o quanto eles produziam, 12 quilos de prata, né? Era o seu valor, né? Estimado ali, né? Que valia aqueles 1000 vinhedos, uma fortuna, mas veja, em todos os montes atualmente lavrados à enxada, já não se poderá entrar de medo do matagal e dos espinheiros. Veja, uma terra não cuidada, é por isso que nós estamos aqui todos os dias, né? Cuidando do nosso jardim. Lembra da esposa, né, do livro de Cânticos, como ela cuidava, como ela ia para, né, assim, para avaliar, para saber se tinha, né, se tinha nascido o que ela tinha plantado, se tinha desabrochado, quais eram as flores daquela estação, cuidado com as raposinhas também. Quem lembra, né, assim? Rosângela, né? Ela cuidava, veja, né? Quem cuida da sua terra é farto de pão. Mas o preguiçoso, espiritualmente falando, né? Assim, é claro que se estende, né? A todos os sentidos da nossa vida, né? A terra estava assim, ó, cheia de urtiga, matagal imenso, né? Assim, os muros em ruínas, né? Assim, e a pessoa ali, né? Completamente como que dormindo, né, no sentido espiritual, né? Olha, não estava consciente do estado, e assim, do seu campo. Então, em todos os montes atualmente lavrados à enxada, já não se poderá entrar de medo do matagal e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois andarão soltos e as ovelhas correrão em liberdade. Oi, Ana. Bom dia, paz do Senhor, querido. Veja o que, gente, ele recebeu o profeta de Deus. Depois daquela mensagem, e assim, tome suas precauções, mas conserva a calma, se acalma. Você está agitado, não tenha medo, tá? Embora o plano dele seja esse, Deus disse, eu sei qual é o plano, é assim, assim, assim. É fazer uma cisão, é dominar sobre vocês, mas isso não vai acontecer. Agora creia, porque se você não crê, você não se manterá firme. Esse é Deus, querido. E nós? Nós somos um acais. Vem o profeta e fala, peça, peça um sinal. Você está com medo? Deus sabia que ele estava com medo, né? Por isso eu disse, creia, senão você não vai se manter firme. Você precisa crer, você precisa confiar em mim, que eu estou no controle, que eu sou o Senhor da sua vida, que eu cuido de você. Né? Assim, que eu não vou deixar os seus inimigos tripudiar em cima de você. Tá me entendendo? Né? Era Deus falando. Então creia para você se manter firme. Agora vem cá, Deus conhecendo a nossas, peça um sinal miraculoso, qualquer coisa, que, mesmo que seja profunda ou uma nas mais altas alturas, peça qualquer coisa. Aí vem o medroso. Hein, não vou tentar, não vou provar o Senhor, meu Deus. O que foi que Isaías respondeu? É aqui, queridos, nesse contexto que Isaías fala, vai dizer, homem, como a gente diz aqui no Nordeste, que lamentável que é. Que nem o rei. Não sei se foi a casa aquele outro, né? Assim, das flechas, atira. Ele foi e atirou. Ele falou assim: homem, se você tivesse atirado, o Senhor teria lhe dado. E no caso era até a Síria, né? Assim, Deus teria lhe dado vitória por completo. Mas como a sua fé foi pouca, foi pequena, né? Assim, pronto. A vitória não será completa, não será plena. Ai, queridos, assim tá a casa aqui, ó. Cadê? Aí ele falou assim, então. Nossa, Isaías ficou, a tal da ira santa, né? Falou, mas rapaz, ó, pede um sinal miraculoso ao seu Deus,
né? É o teu Deus, peça, seja das mais profundezas, né? Assim, do céu, seja das mais elevadas alturas, né? Assim, aí Acais, entretanto, respondeu, não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. Ainda se faz de religioso, né? Assim, pedirei nada, não. Aqui que dá falsa humildade, tá entendendo? Aí ele falou assim, ouvi, viu? Vocês tudinho aí, ó, todos, né? Parece-vos pouco, o fadigares e provares a paciência dos homens, né? Assim, agora quereis também abusar da paciência do meu Deus. Olha, pois sabei que o eterno Senhor, ele mesmo vos dará um sinal. Veja, queridos, o Senhor está pronto, mas está pronto a corresponder. Nem assim, ele muito se alegra quando nós, por exemplo, Senhor, me dê sabedoria, nem assim, né? Ele se alegra em nos dar, ou seja, ele está sempre pronto. Qual o pai que, se o filho pedir pão, vai dar cobra, vai dar uma pedra? Ora, se nós que somos maus, no sentido de limitados, nem assim, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, queremos dar o melhor, nem assim? Ora, nós que somos humanos, nós somos na nossa humanidade caída, nem assim, nós que conhecemos o quanto mais, disse Jesus, o seu Pai que está no céu dará coisas boas a quem? Aos que lhe pedirem. Ah, mas não pedirei nada, não. Não vou. Medroso, medrosa, nem assim, até quando? Nem assim, né? Veja, o Senhor está disposto. Ele disse aqui, olha, você não vai pedir não, mas o Senhor vai dar, viu? Ele mesmo vos dará um sinal. E ele vai profetizar, queridos. Aí ele profetiza sobre Maria, profetiza sobre Jesus. Nem assim? Veja. Ah, não é Isaías, é Jeremias, nem assim? Invoca-me, nem assim? Jeremias 33:3 é um clássico, todo mundo conhece, nem assim? Ah, tem uma versão desse pedacinho que diz assim: me pergunte e eu te contarei coisas insondáveis. Todas as versões desse pedacinho são maravilhosa, sim, porque um deles é essa, lembrei agora. Coisas maravilhosas que você não sabe. Veja, ele disse ali, peça um sinal miraculoso ali para, né, aumentar a sua fé, para encorajá-lo. Veja, e Deus tinha tudo, até sobre o Messias, séculos antes, ele poderia ter. Você me deu um sinal de que o Salvador vem, né, assim? De que, qual o sinal, né, do Messias? Né? Ele poderia até ter pedido isso, que havia algo mais alto do que isso, ou mais profundo do que isso, para ele que viveu séculos antes, mas ainda que fosse sobre a sua rotina ali, o seu momento, né? O seu medo, né? Assim, Senhor, me dê um sinal de que o Senhor está mesmo conosco, que, né, nós venceremos, como Davi fez, né? Tantas vezes. Mas não, ele não pediu. Sendo que o Senhor estava disposto a dizer tudo. Até sobre Jesus ele profetizou. Né? Assim, olha, e é nesse contexto, queridos, que é profetizado. Para a gente nunca esquecer. A gente conhece o clássico pedacinho da Bíblia, né, em que Isaías profetiza sobre Maria, né, sobre o fato de ela conceber ainda virgem, né, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então era Isaías dizendo, veja o quanto a gente perde não pedindo, nem assim, não acreditando, não confiando em Deus. Olha isso, o quanto ele tem para nós. Ele tinha salvação não só para aquele momento, ele tinha salvação para a humanidade. Nem assim? Ele tinha salvação, livramento, não só para aquele momento, né? Naquela batalha tão pequena se comparada, né? Assim, à batalha da humanidade, nem assim, em que a vitória já estava garantida, e aqui ele começa a dizer, olha, vai ser assim, 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 eu tenho um plano, confia no plano, amém? Eu tenho uma história linda para você, eu escrevi os seus dias, eu planejei a sua vida, cada um dos seus dias, desde o primeiro deles, antes do primeiro deles. Diz, lembram? Salmo 139. Confia no plano, queridos. Amém? Peça. Olha, hoje a gente vai parar por aqui, que a hora também já não nos permite mais. Mas eu tô com os meus molhos, amém? Gente, eu vou pedir. Quem vai? Quem vai pedir? Quem vai pedir? Peça um sinal miraculoso. Peça. Nem assim, pergunte, acredite, ele há de te responder. Sabe, lembra de Gideão? Ele pediu não só uma, mas duas, e o Senhor deu três. Não foi assim, não. O Senhor deu três, né? Três confirmações, sabe? Porque entendia o quanto ele precisava ser corajoso.
peça, queridos, peça hoje, deixa para amanhã não, né? Acredite para que você continue firme, lembre-se, tome as suas precauções, sim, mas conserva a calma, amém? Não tenha medo desse resto de lenha, amém? Que vai queimar aí e não vai sobrar nada, amém? Você não tem medo de fogo, tem? Não tem. Amém? O fogo nos purifica. Nós ficamos ainda mais puros. Amém? O ouro ainda mais valioso, mais precioso e caro. Amém? Nós não temos medo do fogo. Não temos porque o Senhor diz, e aqui em Isaías, a gente vai chegar lá no capítulo 43, ainda que a gente passe pelo fogo. Amém? Ou pelas águas. Bem assim, queridos? Amém? Deixa eu anotar seu nome bem rapidão, que a gente precisa ir ao ciclo de oração, inclusive levando o nosso pequeno livro de oração. Amém? Vamos lá, Senhor, nós te agradecemos nesse dia que é 6, né assim? Eu amo quando arredonda, né? Nosso dia 220 de 2024, aqui está o nosso diário de bordo, Senhor, com muita alegria. Aleluia, é 6, não é? 6 de agosto. Glória a Deus. Nós que começamos Isaías ontem, né, assim? Hoje nós continuamos. Sim. E nós lemos hoje, portanto, nós paramos no 4, nós lemos o 5, o 6 e o 7, com muita alegria. Vamos lá? Vamos lá? Né, Zê? Rose. Zê, tu tá chegando agora, é? Hã? Ivone. Gente, daqui a pouquinho tá no vermelhinho, né? Sol, Mary, Lindona. Glória a Deus. Oi, Fran. Ela que é a nossa nenzinha. Não é assim, Cláudia? Lindona. Glória a Deus. Aure. Lindona. Alessandra, querida. Ô, Cris, eu ainda tenho que ligar a impressora para xerocar uns trem. Alessandra. Eu tô aqui, né, Zê? Como de costume, né, querida? É que eu vi oi, aí eu não... Carminda. Oi, Lu. Luzinete. Glória a Deus. Oi, Maria. Gente, cadê Maria Dona? Catão, né? Assim, oremos por elas, nossas amigas. Oi, Célia, seja sempre bem-vinda. Ó ele, gente, olha só. Tibúcio. Eu amo escrever seu nome, Tibúcio. É tão lindo. É. Né assim, Léo? Leonilde. Isso! A Giovana, com dois N's, né, Gil? Giovana. Oi, Ione, lindona. Ione Guedes. Jair, amigo. Jair. Olha, Pedro Cruz. São os amigos de Jair. Nossos também, né, assim. E ela, Rosângela, né, assim, Rosângela. Seja bem-vinda ao pedacinho da Bíblia, viu? Oi, Cleia. Cleia Cassol. Gente, é cada sobrenome lindo, né? Cassol. Colocar assim. É. Chique. Né, Margarida? A nossa pérola, sim. É, creia e receba, olha, profético. Glória a Deus. Estamos aqui, querido. É, no mesmo propósito, amém? É, creia e receba. É. Amém. Isso. Oi, Nanda. Bom dia, lindona. Seja sempre bem-vinda, viu? Olha, Laís, com Z. Reis de Souza Calixto. Mulher, o nome do meu pastor é Calixto. É. É. Sabia que era um sobrenome. De certo é o sobrenome. E chove Natal. De certo é o sobrenome dele também, né? Nós o chamamos assim. É. Viu, Laís? Laís. E Sandra. Olha só. Temos o mesmo sobrenome, querida. É.
Que alegria, viu? Ah, te conhecer. Né, Lília? Lília Marta, Geise, amém. Lourdes, glória a Deus. E Maria do Rosário, nome lindo, de rosa, né? Oi, Eduardo. Um bem-vindo todo especial, né, meninas, aos meninos da nossa vida, né? Assim, que alegria é estar nesse dia com vocês, viu, queridos? E vamos correr, vamos ter que sair debaixo de chuva, mas vamos lá, amém? Em nosso ciclo de oração, agora pela manhã, vamos estar no capítulo, chegamos nessa semana no capítulo 27 de Mateus. Vai ser uma alegria estar lendo com elas ali. Essa é a nossa rota, né? No ciclo de oração, nós estamos lendo o Evangelho. E como aqui o ciclo de oração é uma vez na semana, então nós lemos um capítulo por semana. Tá bom, Nanda? Daniel, sim, para anotar. Daniel, vamos lá. Amanda, Englenson, com N's e só um S, né? Assim, Giovana com Giovana, né? Com dois N's, Guilherme. Amém. Que Daniel e Laura. Certinho, Nanda. Anotado. Alguém disse alguma coisa? Paz do Senhor. Olha ela. Uai. Livanira. Seu nome não. Olha, o pastor Isael. A paz do Senhor, querido. Isael. Amém. Oi, Livanira, querida, o seu nome não apareceu, né? Às vezes não aparece na lista. Livanira, sim. Daniel e Laura, Nanda, sim, foi o que eu anotei, né? Assim? Pois bem. Oi, meu pastor, seja bem-vindo ao pedacinho da Bíblia. Livanira, já anotei também. Pronto, eu queria, estou indo lá. Sim, Nanda. Pronto, a gente sempre diz, né? E aí, pois bem, temos a alegria de dizer, pronto, esse é o nosso CEF, é o nosso livro memorial, mais conhecido como livro de oração, né? Pronto, é singelo, simbólico, bíblico, né? Assim, esse memorial que está diante de Deus com o nome de cada um daqueles que honram e amam o seu nome, né? Assim, queridos. É Malaquias 3, Então, a gente já tem como hábito, né? Assim, ter o nosso caderninho, que costuma ser menor, né? Assim, é porque o pequeno já não estava mais cabendo, aí nós passamos para o grande. O nosso caderninho de oração, né? Onde a gente anota os pedidos de oração, o nome das pessoas por quem a gente ora, temos como hábito, né? No ciclo de oração. E também, né, assim, é o nosso diário de bordo, né? Onde nós temos anotado, né, todos os dias no nosso encontro aqui, os capítulos que nós, né, temos lido, orado, enfim. Amém? E é uma alegria, pronto, estar conosco a partir de hoje até o final da nossa viagem. E assim a gente te convida para vir com a gente nessa aventura, né? Pelas páginas da Bíblia, né? Assim, queridos. Pois bem, chegamos a 12, olha só, Jair, eu agradeço. A Nelly, né? Isso não é. Por que que não apareceu ali, hein? Olha aqui, para fechar com chave de ouro. O nome lindo dessa lindona. E a Nelly, minha mãe chega dia 15. A minha Anelina. É, ela chega no dia 15. A cirurgia é no dia 22, né? Assim, eita, que vou procurar ver, né? O trem, o coisa, né? O que eles queriam saber. Amém. Ai, querido, está aqui, viu, Anny? Pois bem, até amanhã. Oi, André. Andréia, mulher, cadê? Eu não lembro de ter. Mas agora está, tá certo? Andréia, com I, é assim? Pois bem, bom dia. Pois bem, queridos, amanhã estamos de volta de 7 horas, amém? Sim. E amanhã também não teremos muito tempo, tem se aproximado o dia da cirurgia, muita coisa para resolver, sabe? Mas nós vamos estar aqui de 7 horas, por pelo menos 1 hora, para a gente seguir a nossa leitura, amém? Amém. Até amanhã. Até amanhã, queridos.
Sim, de Letícia e Cleia. Ó pai, olha, estamos ricos hoje, né? Assim, Cleia Cassol. Não, já anotei o seu, Cassol, não foi? É o de Lê, né, Jair? Sim, que ela pôs bem. Claro, entendo por que não. Certo. Ah, e aqui, a nossa amigona. Né, assim, riso. Até amanhã, querido. 7 horas, amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor, nós te agradecemos.